Oi, pessoal. Uma das dúvidas mais frequentes de quem começa a cultivar orquídea é quando molhar. Eu recebo muitas perguntas dessa aqui e lá no Instagram também. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, dá uma olhadinha lá. Lá sempre mostro muito o dia a dia do meu jardim, das florações, tá bom? Lá são vídeos rapidinhos onde eu mostro mais o meu quintal mesmo. E aí, lá também eu recebo muitas perguntas de como molhar, quando molhar a orquídea. E, gente, essa resposta ela não é tão simples assim. Eu não posso falar para você tantas vezes por semana. Não é assim que funciona. O cultivo de orquídeas, ele é muito particular no sentido de, diferente de uma planta que está na terra, qualquer uma delas, né, gente? Qualquer planta que tiver na terra, como essas daqui, os lírios, se você não molha, rapidamente ele começa a sentir, começa a murchar, você já vê que precisa molhar. As orquídeas não vão murchar, elas não murcham assim de um dia para o outro, por falta d'água. E também não vão apodrecer de um dia para o outro por excesso de água. É com o tempo que você vai ver isso. Então, não pode ficar errando muito, porque quando vê, já foi tarde. E aí tem uma série de fatores, o que vai determinar de quanto em quanto tempo você molha. Primeiro deles, o clima, né? Como é o seu clima? O seu ambiente tem muita umidade? Se tiver muita umidade, ele vai demorar mais para secar. E só o fato de ter umidade no ar, ela se nutre dessa umidade, né? A rega não precisa ser tão constante. Aí mora num lugar mais seco, vai secar mais. Isso tudo a gente tem que ver, tá? Qual o tamanho da sua orquídea, qual a espécie da sua orquídea, qual o gênero da sua orquídea. A gente tem orquídeas de raízes fininhas, ó, soltas, elas vão secar muito rapidamente. Essa daqui eu molho todos os dias no meu clima, tá? Porque aqui seca rapidamente. Então, você não pode se basear no meu clima. Você tem que entender como é o seu clima, certo? Aí a gente tem assim, ó, vasos pequenos, vasos grandes. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Raízes finas, raízes grossas, como as da Cattleya, as das Phalaenopsis. Vou chegar ali depois nas Phalaenopsis, que é outro tipo de cuidado, tá? Então, eu não posso falar para você tantas vezes por semana, porque isso seria muito irresponsável da minha parte. Olha o tamanho deste vaso aqui e o tamanho deste vaso aqui. Concorda que não é tão simples assim? Este vaso aqui é grande. Então, o que eu faço? A gente tem que vir aqui, ó, e colocar a mão até lá embaixo e ver se tá seco. Quantas vezes eu venho aqui e molho os vasos pequenos, as que estão de raízes soltas, e não molho os vasos grandes, porque eu molhei tudo ontem. Mas essas aqui, ó, vandas, olha que bonita. Você sabe quando uma vanda tá bem hidratada? Quando você vê essas ponteiras verdinhas. Aí você sabe que você está regando na medida certa ou o ambiente tem uma boa umidade para elas. E quando eu não molho todas, eu venho aqui e molho essas, que são raízes soltas, né? A barba de velho também molho todo dia. Essas que estão no pau de barro, que também vão secar, molho todos os dias. As vandas, vandáceas, riconchiles, elas gostam de bastante umidade. Vou molhar todo dia. E aí, outras eu preciso conhecer. Por isso é tão importante, gente, saber o nome das orquídeas. Essa daqui, que é a Ludisia discolor, eu não posso molhar todo dia. Essa orquídea terrestre vai um pouquinho só de terra, muito pouco, tá, gente? No meu substrato. Eu vou deixar para vocês depois no final da tela o vídeo que eu fiz sobre replante dela. Tem vídeo sobre cultivo dela, replante dela. Então, ela é diferente, então eu não posso pôr ela junto com todas as outras e chegar aqui e falar são todas iguais, tá? Eu molho bastante, porque aqui a minha umidade é bem baixa, gente. Fica seco muito, assim, 20%, aqui quase que é o normal daqui, tá? Aqui venta muito, eu moro num bairro alto, então venta bastante. Isso tudo seca mais rápido. Vento seca mais rápido, calor seca mais rápido. Isso tudo você vai ter que levar em consideração. Se você mora perto de uma mata mais fechada, você vai receber a umidade do ar dali.
E a orquídea, gente, se você não molhar o tanto que ela precisa molhar, ela vai ficar uma orquídea sofrida, minguada e desidratada. Não fica bonito. Ela pode até florescer, porque a orquídea que também está sofrida, ela pensa que vai morrer, ela também floresce. Mas a gente tem que ter o quê? Tudo bonito. Raízes bonitas, vegetal bonito e floração bonita, né? Por outro lado, se você encharcar muito, a princípio você também não vai perceber. Mas quando você perceber, ela já está ficando podre. Sempre é observação, sempre falo isso para vocês. Observação. Você vai observar quando a sua orquídea seca. Coloca a mão, gente. Vai lá, coloca a mão. Veja o substrato que você está usando. Isso também leva muito em conta. O seu substrato é brita, ele vai secar rapidamente. Você vai molhar, gente. Se molhou de manhã, no final da tarde ela está seca. Não é para molhar de novo no final da tarde. Mas talvez no dia seguinte você vai ter que molhar de novo. Se o seu substrato é como o meu é a base de casca de pinos, chips de coco, carvão vegetal. Ele retém um pouco mais umidade. Então, se você mora num lugar mais úmido e usa esse substrato, talvez a cada 2 dias, 3 dias, 4 dias para você molhar. Você vai ter que entender isso. Colocando a mão, vendo quando que ela seca. E se tiver que errar, gente, você erra para menos. Molhar menos do que errar para mais. Porque errar para mais, você vai fazer com que ela apodreça e você pode perder a orquídea. Errando para menos, ela vai ficar mais desidratada, mas a partir do momento que você percebeu que ela está desidratada, você passa a molhar mais, os próximos brotos já vão vir mais bonitos. Porque toda orquídea que ela já está debilitada, que ela secou, que ela manchou, que ela está enrugada, não volta mais, tá? Essa orquídea vai ficar sempre assim. Mas os novos brotos já vão vir mais saudáveis e mais bonitos. Então, é teste, gente. É difícil, porque não é assim uma receita de bolo. Uma regra não vale para todos. O que dá certo para um, não vai dar certo para outro. Se você realmente pretende cultivar orquídeas e ter sucesso com elas, e ter orquídeas saudáveis, bonitas, vai ter que prestar atenção no cultivo. Você vai ter que ter um tempinho para elas. Se você não tem muito tempo, mas é apaixonada por orquídeas, começa com pouco, gente. Tenha um cantinho. Sempre deixam suas orquídeas juntas. Sempre no mesmo cantinho. Porque aí fica mais fácil de você cuidar, de você dar medida de sol para elas e de rega. Tem diferença de raiz que está para fora, das raízes que está lá dentro. A que está lá dentro está com mais umidade. Essa daqui já secou. Eu posso vir aqui e borrifar. Como eu tenho muita orquídea, borrifar já fica mais difícil. Então eu venho com a mangueira e venho por baixo delas e dou um jato só por baixo. Vai pegar todas as raízes que estão para fora dos vasos, mas não vai entrar lá dentro no vaso. Então é tudo coisinhas que com o tempo você vai pegando jeito, tá? E não é difícil, gente. A partir do momento que você entende quando molhar suas orquídeas e quanto de sol cada uma delas precisa, você aprendeu o cultivo, tá? E também muda de verão para inverno, né, gente? A gente não pode, por isso que não é regra. Se eu molhar no verão, um dia sim, um dia não, ou todo dia, ou a cada 2 dias, no inverno vai ser diferente, concorda? Apesar de que, para mim, o meu inverno, ele é mais seco do que o verão. Então eu sofro mais com elas, com falta de umidade do ar. Então, se não tiver, e o frio aqui na minha região, é uma semana bastante frio, e depois outra semana não. Então essa outra semana acaba esquentando, umidade baixa, eu vou molhar normalmente como eu molho. Mas sempre em observação. Como é que está essa semana? Está nublado? Está chuvoso? Está frio? As phalaenopsis, elas têm raízes muito grossas, né? E vasos grandes, vai muito substrato nelas. Então, eu não posso vir aqui e molhar todos os dias ela. Se eu vier aqui, colocar a mão no vaso, eu vou sentir que lá para baixo, aqui em cima está seco e lá para baixo está úmido. Então, o que eu faço? Eu venho aqui ou com o borrifador ou com a mangueira e dou um jato assim, ó. Só para pegar as raízes que estão aéreas, que estão por fora. E aí você vê que tem raízes
pontinha verdes, que elas estão bem hidratadas. Essas manchinhas brancas são do enxofre, tá? A hora que eu der uma passar com a mangueira aqui de água, essas manchinhas saem. O cultivo de orquídeas, ele é muito prazeroso, mas ele é muito diferenciado também, tá? Mas não é que ele seja difícil não, gente, só que ele é diferente. E por ser diferente, a gente tem que aprender a observar ele. Ele é diferente de qualquer planta no jardim, ou em plantas folhagens, ele é diferente. Só isso, tá? Tem que entender o que são raízes finas, o que são raízes grossas, as que gostam de mais umidade, as que não gostam de muita umidade. As que não gostam, por exemplo, como as dendróbios, colocar numa placa de xaxim. Xaxim a gente não tem mais, né? Esse meu xaxim aqui é muito antigo. Placas de fibra de coco. O substrato, você não pode colocar uma orquídea que não gosta de umidade, por exemplo, as dendróbio, plantada no esfagno. Já viu orquídea dessas plantada no esfagno em plaquinhas? Não pode, ela não vai sobreviver, ela vai apodrecer. O tanto de sol que bate no seu pedaço das orquídeas também vai influenciar, tá? Você tem sol o dia todo no seu orquidário? Só o sol da manhã, que é mais fraco, ou só o sol da tarde? Né? Ou fica na sombra, como as minhas phalaenopsis que não tomam sol. Então isso vai diferenciar o que uma vai secar mais rápido e outra não. E quando eu molhar, gente, é molhar de verdade. A água entra e escorre todinha, tá? Ela tem que entrar e molhar todo o substrato. Não é molhar rapidamente, não. Molhar rapidamente é quando eu já molhei ontem, hoje você percebe que as raízes de fora estão secas, você vem com jato só por baixo rapidamente para dar uma umidade. Mas molhar mesmo é molhar, é pegar a mangueira e deixar entrar no vaso bastante até escorrer a água, vaso por vaso. Olha, orquídea gosta de água, gente, de muita água, tá? É mito falar que a orquídea não gosta de água, o que ela não gosta é de ficar encharcada. Então não pode ter um vaso que onde a água não escorra, não pode ter um substrato que fique muito encharcado para o seu clima, tá certo? E esse jatinho assim, ó, eu dou quando eu quero só dar uma molhadinha nela. Para molhar mesmo, eu venho vaso por vaso, tá bom? Vaso por vaso e molho inteirinha cada uma delas, bem molhada, até escorrer bem água. Porque se você der só um jato assim por cima, ó, uma molha, a outra não, você não sabe quem molhou, tá? Numa hora que tiver bastante calor, você quer dar uma refrescada, vem aqui sem problema, faça isso. Não faça na hora do sol muito quente, né, gente? E molhar é sempre de manhãzinha ou de tardezinha, tá? No frio não é aconselhável molhar à tardezinha, à noite, porque elas vão passar a noite inteira com muita umidade, vai demorar para secar. Já no verão é muito bom você molhar à noite, ela vai ficar por mais tempo úmida, isso é bom. Qualquer dúvida, você pode me perguntar, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Mas é isso, gente, observação, espero muito que vocês consigam molhar direitinho as suas orquídeas. Qualquer dúvida, você pode me perguntar, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Mas é isso, gente, hoje o vídeo era para falar de regas, tá certo? Até um próximo vídeo, pessoal, e deixa um like, por favor. Tchau!